Evangelho do dia. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que ele está perto, já está às portas. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra esta geração que agora vive. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Caros amigos e amigas, hoje é o dia do Senhor, penúltimo domingo do tempo comum. Daqui a 15 dias entraremos na primeira parte do período do Natal, com as 4 semanas e os 4 domingos do Advento. O Evangelho de hoje é parte do capítulo 13 de Marcos. O conteúdo de todo o capítulo está centrado sobre a vinda do Filho do Homem. O profeta Daniel, que viveu lá pelos anos 160 a.C., teve uma visão de um filho de homem, isto é, uma figura humana que, junto de Deus, tinha um papel fundamental e único de defesa do povo de Deus. Ora, esse filho do homem é uma figura individual, um ser que ultrapassa misteriosamente a condução humana. Ora, ele representa todo o povo, vira um personagem coletivo, símbolo de todos os justos. No tempo de Daniel, o povo vivia também num momento muito difícil. Havia muita injustiça e o povo era oprimido por um rei tirano e perseguidor, o rei Antíoco da Síria. O Filho do Homem surge com a tarefa de proteger o povo perseguido, apresentá-lo e defendê-lo diante do trono de Deus Pai. Esse personagem misterioso será identificado com o Messias, com Jesus Cristo, um ser humano com um pé no povo, filho do povo, identificado com as comunidades, com os filhos do Altíssimo e, ao mesmo tempo, ultrapassando a humanidade. No tempo de Lucas, por outro lado, as comunidades viviam também o começo de pesadas perseguições. Lideranças das comunidades estavam sendo presas, torturadas e mortas. Por exemplo, em 44, Tiago, irmão de João, foi decapitado. Pedro foi preso. Em 58, Paulo foi preso. Em 62, o outro Tiago, o parente de Jesus, foi apedrejado. Em 64 ou 67, Pedro e Paulo são martirizados. Nos anos 70, uma revolta dos judeus provocou a destruição do santuário e da cidade santa. A guerra dos judeus com Roma trouxe fome, doenças, morte e escravidão aos que sobreviveram. No meio disso tudo, aparece o Evangelho de Marcos para orientar os seguidores de Jesus e formá-los no caminho de serem discípulos e discípulas. Como ser fiéis ao caminho de Jesus no meio de tantas dificuldades? E onde estavam as promessas de que depois de sua ressurreição e morte, o reino de Deus se manifestaria plenamente e a paz e a justiça reinariam para sempre? O mundo estava desmoronando. Até os astros do céu, como o sol, a lua, as estrelas, pareciam abalados. O que fazer para não desanimar? Lucas lembrará que Jesus, o Filho do Homem, está no comando. Gente de todas as nações será reunida e protegida. Não há o que temer.
Importa perseverar, vigiar, manter os olhos atentos e não se acomodar. E com a animação e condução do Filho do Homem, importa manter a meta e o foco em tudo o que há de mais humano. Vigiar servindo para que o ser humano, as pessoas, estejam sempre no centro e acima de tudo. Montar guarda para que o ser humano prevaleça acima de qualquer lei, de qualquer governo, de qualquer religião ou poder. Senhor, em meio às dificuldades e lutas do dia a dia, dá-nos a graça da perseverança, que nada nos desanime, que sintamos sempre Tua presença libertadora e dá-nos a força de mantermos nossa preocupação, nosso foco na realidade do ser humano. Um novo céu e uma nova terra nos prometes, sem ídolos como no passado eram ídolos os astros do céu, sem templos como a Nova Jerusalém do livro do Apocalipse, mas com Jesus Cristo e todos os homens e mulheres no meio, no foco, verdadeiros astros e verdadeiros santuários. Amém.